Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com os limites relacionados aos diversos tipos de dívida. Então preste atenção. Você está vendo aqui que agora eu coloquei limite total e limite de alerta. Primeira dica para você, não existe limite prudencial para todos esses limites aqui relacionados à dívida. Segundo alerta que eu te dou, por que esses limites eles acabam se tornando um pouquinho mais difíceis? Porque esses limites aqui, você não encontra eles discriminados na própria LRF. A própria LRF segue o que está na Constituição e delega, passa essa missão, digamos assim, passa essa tarefa para o Senado Federal, com exceção de um item que daqui a pouco eu vou responder ele. Então, por isso que, às vezes, o limite da despesa com o pessoal está de forma explícita, escrita e literal na LRF, fica mais fácil porque as pessoas já leem na lei, os leitores, diferente desses limites aqui que não estão de forma explícita na lei, mas estão em diversas resoluções do Senado Federal, com exceção de um item. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que quem é o responsável por todos esses limites? Apenas o chefe do executivo. Então, o chefe do executivo é o responsável por manter esses limites em ordem. Ou seja, então esses limites aqui, o foco todo dele aqui é sobre o executivo. E aí vamos começar, certo? Vamos começar preenchendo. Então, na União, vamos começar com a dívida consolidada. Na União, não foi definido ainda. Não foi definido. Ainda. Nos estados, a dívida consolidada é 200% de quem? Da receita corrente líquida. Nos municípios, 120% da receita corrente líquida. Dívida mobiliária não foi definido. Não foi definido. Não foi definido. Operações de crédito. No âmbito da União, 60% da receita corrente líquida. No caso dos estados e municípios, 16% da receita corrente líquida. Aro. No âmbito da União, não foi definida. No âmbito dos estados, 7%. No âmbito dos municípios, 7% da receita corrente líquida. Concessão de garantias. No âmbito da União, 60% da receita corrente líquida. No âmbito dos estados, 22% da receita corrente líquida. Lembrando que a receita corrente líquida é da União, no caso dos estados é do estado que você está calculando, no caso dos municípios é do município que você está calculando. Dessas aqui, o que eu vejo que vem sendo cobradas em algumas provas mais avançadas, dívida consolidada, eu já vi cobrar. Já vi cobrar operação de crédito, tanto da União quanto dos estados e municípios, e já vi cobrar aro. Concessão de garantia eu não vi ainda cobrar esse percentual de forma, mas quem já cobrou tudo isso, cobrar aquilo ali é café pequeno. E aí, para a gente fechar essa aula, para você ter a noção, certo? Final. Um detalhe. Dessas aqui, dívida mobiliária e operação de crédito estão embutidas dentro de dívida consolidada. Aro está dentro da dívida flutuante. Concessão de garantia é um termo acessório de uma operação de crédito. Não faz parte da dívida consolidada, porque depende do volume de operações de crédito que você vai fazer. Ponto. Ou que, no caso que você vai conceder aqui para estados e municípios. Para a gente encerrar essa chamada do autor, a última parte é, preste atenção no que eu vou te falar agora. Desses limites aqui, esse primeiro limite, que é a dívida mobiliária federal, é definido por lei. Todos os outros limites que sobraram são definidos por resolução do Senado, só que tem um detalhezinho. Esses limites aqui, que agora eu vou colocar 2 asteriscos, eles são definidos. Proposta de iniciativa do presidente da República
e posterior resolução do Senado. Os demais, que eu não marquei, resolução do Senado. Então, pode ser que seja cobrado na sua prova o seguinte: o limite de 200% da receita corrente líquida, o limite máximo, o limite total da dívida consolidada para os estados foi definido por iniciativa do presidente da República e posterior resolução do Senado. Certo. E para fechar, o limite de alerta é 90% do total. E não existe limite prudencial para nenhum desses indicadores aqui relacionados à dívida. Ficamos por aqui, até a próxima.